Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBCcast, o podcast da LBCA. Eu sou o Thiago Bombonati e hoje eu converso com a nossa sócia e presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão da LBCA, Daniele Gobi. Daniele, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui hoje com vocês. O prazer é todo meu e é uma honra receber aqui também a Heloísa Alves, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB São Paulo. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Muito obrigada. Eu acho uma iniciativa bem bacana, fiquei super feliz com o convite. Aliás, agradeço em nome da OAB, mas especificamente da nossa Comissão da Diversidade Sexual e Gênero. A gente acha que iniciativas como essas assim, são super importantes e é o que a gente tem estimulado muito também nesse início de gestão, junto aos escritórios de advocacia que a gente tem conversado. Então, parabéns mesmo e um prazer estar aqui. Muito obrigado. Bom, a diversidade e inclusão entrou definitivamente na pauta dos escritórios de advocacia. Embora a presença de advogados pretos e pretas, LGBTQIA+, e PCDs ainda seja muito distante da representatividade desses grupos na sociedade brasileira. E aí eu já tenho uma primeira pergunta para vocês. A advocacia é uma profissão que sempre tratou com a questão da cidadania, dos direitos humanos e daqueles que foram privados de seus direitos. Mas ela está pronta para lidar com as diferenças dentro dos escritórios, na opinião de vocês? Eu acho que ainda é uma construção. Eu acho que a gente, na última década, principalmente nos últimos 7, 8 anos, a criação dos comitês de diversidade e inclusão em vários escritórios, principalmente nos de grande porte e nos de médio porte. Eu mesma participei de várias iniciativas dessas em alguns escritórios. Isso tem feito que haja uma mudança, mas eu acho que ainda é uma construção, não é uma coisa que ainda está sedimentada, que a gente pode dizer que os escritórios já estão prontos para lidar com as diferenças. Eu acho que ainda há muito a caminhar, principalmente quando nós falamos da questão de inclusão. Vou falar do lugar de fala meu, que é a questão da diversidade sexual. Quando a gente fala de travestis e transexuais, eu acho que ainda tem uma dificuldade muito grande dos escritórios em saber como fazer a contratação e como acolher essas pessoas dentro desses espaços, para que elas se sintam efetivamente acolhidas, para que elas possam se desenvolver profissionalmente como outro profissional ou outra profissional qualquer que esteja ali. Então, eu acho que é uma construção. Eu acho que mais importante do que a política de inclusão, eu sempre falo, é ter um ambiente realmente inclusivo. E nós termos um ambiente realmente inclusivo demanda tempo, demanda uma sensibilização constante, uma capacitação constante, uma discussão constante, que precisa ter não só dentro dos comitês de diversidade e inclusão, na minha opinião, mas também que venha de cima para baixo, os sócios estando engajados também, tentando conhecer melhor todas essas questões ligadas não só à questão dos LGBTI+, que é de onde eu falo, mas também a questão do racismo, a questão das pessoas com deficiência, a questão de gênero, né, das mulheres. Então, acho que ainda estamos em processo e caminhando para que, efetivamente, a gente possa lidar com as diferenças de uma forma melhor dentro desses espaços laborativos da advocacia. Mas ainda é uma construção. Daniele, eu vou perguntar para você agora. Qual é o primeiro passo, na sua opinião, para um escritório começar a ser mais diverso e inclusivo? Bom, Thiago, eu acredito que o primeiro passo é a gente começar a falar desse assunto, né? Começar a falar de se preocupar com a diversidade e inclusão. Concordo com o que a Heloísa disse agora, porque a nossa preocupação tem que ser principalmente agora com o ambiente, né? Para que esse ambiente seja também realmente inclusivo e respeitoso. Porque senão a gente acaba atraindo a diversidade, né? Mas ela vai embora. Se a gente não conseguir manter esse ambiente realmente inclusivo e respeitoso, as pessoas não ficam. Então, o que a gente precisa fazer é ir para a prática. Significa que os escritórios, eles não podem se sustentar apenas com imagens, com campanhas publicitárias, mas sim com ações afirmativas, né? Ações práticas, ações sólidas. Ou seja, né, na prática, não basta você afirmar que você possui pessoas pretas no seu quadro de funcionários. Você precisa se preocupar, assim, essas pessoas estão ocupando todos os níveis da sociedade? Essas pessoas estão ocupando cargos de liderança, por exemplo? E se elas não estão, assim, como fazer?
Isso se estende aos demais grupos minorizados, né, de LGBTQIA+, de mulheres, PCDs. A maioria dos escritórios, por exemplo, eles também se preocupam em cumprir a lei de inclusão brasileira, né, de pessoas com deficiência. Mas será que eles tomam as medidas necessárias para que essa inclusão realmente aconteça? Eles investem no capacitismo dessas pessoas? Eu só tivesse que trazer aqui 3 ações bem objetivas para tornar esse ambiente realmente diverso, inclusivo. Eu destacaria: contratar não é o suficiente, é necessário engajar. O que vem depois da contratação dessas pessoas? O ambiente está preparado para receber? A segunda ação é promover realmente ações educacionais, campanhas internas, de forma recorrente e não apenas em datas comemorativas. Ou seja, são fundamentais treinamentos para conscientizar não só a alta liderança, mas também todos os colaboradores. E o terceiro e principal são esses locais de fala, né? Muitos escritórios hoje em dia eles já estão estruturados em comitês, né, para discutir esse tema de diversidade e inclusão, grupos de afinidade. Então, é muito importante a gente aprender a ouvir os colaboradores do escritório e até mesmo colocá-los numa posição de tomada de decisão, para a gente realmente ter certeza que os valores ali representados pelo escritório, eles realmente refletem a cultura dessa organização. É isso aí. Bom, atualmente nós temos mais mulheres advogadas do que homens se inscrevendo na OAB. São 643 mil advogadas versus 628 mil advogados, segundo os dados aqui. Inclusive, temos a primeira mulher eleita presidente da OAB São Paulo, a quem a LBCA manda novamente os parabéns e deseja uma boa presidência aí da maior seccional do Brasil. Aí eu pergunto para você, Heloísa Alves, a equidade de gênero é uma meta que está mais próxima de ser batida? Infelizmente, não. Infelizmente, a gente ainda está muito longe na minha opinião, pelo menos, eu acho que a gente está muito longe ainda de alcançar a equidade de gênero. Você acabou de citar a eleição da primeira mulher em 90 anos da OAB, né? Nós fomos citar só aqui no estado de São Paulo, até hoje nós nunca tivemos uma procuradora-geral de justiça eleita. Infelizmente, sempre foram homens que foram eleitos procuradores-geral de justiça, se a gente citar, por exemplo, o Ministério Público. Se nós pegarmos o Tribunal de Justiça de São Paulo, nós vamos ver o número de mulheres desembargadoras é ínfimo, é muito pequeno ainda, né? É uma coisa que não chega nem perto da paridade. Aliás, uma promessa e um compromisso que nós temos da presidente da OAB São Paulo é nas listas para o Tribunal de Justiça, a gente ter uma paridade de gênero nessas listas e também observar a equidade racial. Então, esse é um desafio, que é um compromisso dessa gestão nas próximas listas para o 5º Constitucional. E eu acho que, se a gente pegar, vou dar um exemplo comum. Então, nós pegarmos os escritórios de advocacia, mesmo aqueles que hoje têm uma política de inclusão, de diversidade e inclusão, de discussão de gênero mais avançada, que têm tentado mudar essa realidade ainda de uma supremacia masculina, a maioria dos escritórios ainda é ABC advogados. A gente precisa já começar a mudar a inclusão, até na nomenclatura, pode parecer uma coisa boba. Quando você vai falar de inclusão, você também tem que pensar na inclusão de gênero até nas próprias denominações. Então, por que não ABCD advocacia? Por que advogados? Então, pode parecer bobo, mas não é, né? Vem ainda de uma sociedade patriarcal, onde o masculino está sempre à frente e sempre ressaltado, que a gente precisa mudar até nos dizeres, na nomenclatura dos escritórios de advocacia. São poucos ainda que têm mudado isso. Então, a maioria é advogados, como se não tivesse advogadas. Então, acho que é uma coisa que parece boba, mas não é. A linguagem inclusiva, a nomenclatura inclusiva é uma coisa que também tem que ser observada. Claro que isso não é o mais importante, mas se você quer falar de equidade de gênero dentro do escritório de advocacia, comece daí. E comece efetivamente a tentar ter uma paridade de gênero dentro do seu escritório. Comece a dar efetivamente chance para que essas mulheres possam chegar a serem sócias e discutirem as suas questões e darem condições a elas também, quando a gente fala de equidade de gênero, respeitar também o fato, quando elas venham a ter filhos, ou filhas, de respeitar
esse direito materno de poder conciliar o seu trabalho, né? Porque muitas vezes a mulher é afastada desses ambientes também porque não quer perder aquela profissional caso ela venha engravidar e não quer dar chance para que ela continue a trabalhar depois. Enfim, né, dificulta. Muitas deixam de ser mães até mais tarde, com medo de não poderem subir na carreira, né, dentro daquele espaço. Então, acho que há muitas questões ainda. A gente está engatinhando. Eu acho que a gente já não está mais estático, mas, na minha concepção, eu acho que a gente ainda engatinha. Então, no mês de março, que é o mês da mulher, várias discussões, várias situações de discussões de questão de gênero, de igualdade, mas, na prática, a gente acaba não vendo ainda políticas de igualdade de gênero, equidade de gênero, que efetivamente mudem para valer essa realidade da supremacia masculina nesses espaços. Daniele, a Heloísa falou sobre maternidade e eu já quero emendar 2 perguntas para você. A mulher advogada que decide ser mãe, hoje ela não precisa mais deixar o escritório, né? E como os escritórios têm se adequado a essas questões específicas das advogadas que retornam de licença maternidade? Bom, Thiago, depende, né? Respondendo aqui a primeira pergunta, se a mulher advogada que decide ser mãe, se ela não precisa mais deixar o escritório, depende do local que ela trabalha. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou mãe aqui há 2 anos, sou uma das mães aí da pandemia. Como a LBCA adotou o trabalho remoto, né, durante todo aí o período da pandemia, nós voltamos aqui para o presencial tem poucos dias, e afirmo aqui que se você consegue, né, trabalhar, se você está num local em que o trabalho remoto faz parte aí, né, foi incorporado na rotina dos escritórios, você vai conseguir conciliar muito melhor ali as atividades maternas com as tarefas de casa, com o trabalho, com os filhos, né? Então, acho que ali surgiu uma possibilidade, né, para as mulheres, para as mamães advogadas, com certeza, aí por conta aí da pandemia pelo Covid-19, mas acho que depende do local onde você trabalha, porque a gente sabe que na prática nem todos os locais adotaram o trabalho remoto, né, ou o modelo híbrido na sua organização. A respeito das questões específicas, né, das advogadas que retornam da licença maternidade, acho algo importante assim, para a gente conversar hoje aqui, e já até falando um pouquinho da rotina aqui da LBCA, uma grande dificuldade das mamães é que após o retorno, né, dessa licença maternidade, aquelas que querem seguir, né, com o aleitamento materno, elas costumam enfrentar uma grande dificuldade, né, que é uma falta de uma sala de apoio à amamentação. Então, eu, por exemplo, tive o privilégio de amamentar a Melissa até hoje. Ela vai fazer 2 anos e eu consegui. Por que eu consegui, né? Alguns escritórios, como a LBCA, eles pensando em ajudar essas mamães, eles criaram a Sala das Mamães, que é um local destinado à retirada e armazenamento de leite materno durante a jornada de trabalho, com privacidade, com higiene, com armazenamento adequado. Então, eu acho que essa é uma adequação importante para quem quer seguir aí com a recomendação da OMS, que ela sugere, né, que ela recomenda que as mamães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade. Lembrando que até os 6 meses de forma exclusiva e a partir dos 6 meses de forma complementar com a alimentação. Muito legal e um beijo para Melissa. Complementando isso que a Daniele falou, aliás, parabéns LBCA por essa iniciativa até super importante. A CAASP, que é a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, somente agora que inaugurou uma sala de aleitamento dentro da CAASP. Então, isso é uma coisa que só agora em março, que foi inaugurado, nós não tínhamos anteriormente uma sala de aleitamento, um espaço, né, até tem um nome, espaço acolhedor, espaço materno, agora me fugiu o nome, mas só agora, antes não tinha esse espaço. Isso faz total diferença para aquelas mães que são advogadas e que precisam amamentar seus filhos. Então, acho que isso é uma iniciativa que a gente espera ver cada vez mais recorrente nesses espaços, né? Não só nos escritórios de advocacia, mas dentro da própria Casa dos Advogados, das subseções da OAB, dentro das caixas de assistência dos advogados, dentro dos próprios fóruns, porque não? Tudo bem que hoje a gente faz, é tudo digital, processos digitais, não é tanta essa necessidade, mas onde puder, né, haver esse olhar seria muito interessante. É bom saber, Heloísa, porque a LBC ela já tem essa sala das mamães já faz uns bons anos, assim, pelo menos acho que desde 2017, 2018, assim, já tem algum tempinho. É um ambiente super acolhedor, eu me sinto bem privilegiada de estar aqui, assim, como mamãe, sabe? Imagino, né? Bem bacana.
Pesquisa do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades aponta os advogados e advogadas pretos e pretas, que representam apenas 1% nos grandes escritórios. Heloísa, como mudar essa realidade? Aí eu acho também que é um desafio enorme. Eu procuro ler muito, estudar muito, aprender muito com essa questão do racismo estrutural, das dificuldades que nós temos ainda com relação à inclusão, não só dos advogados e advogadas pretos e pretas, mas também em qualquer outro ambiente de trabalho. E eu vejo assim, eu acho que, aí é uma percepção minha, eu acho que desde aquele episódio do George Floyd, que foi no meio da pandemia, se não me engano, em junho de 2020, ou maio de 2020, eu acho que ali foi um marco, né? Apesar de ter sido nos Estados Unidos, mas eu acho que a partir dali, nós vimos ali naquele momento de comoção com relação ao caso de George Floyd, até porque nós estávamos em processo de pandemia, então eram muitas lives, por exemplo, o próprio Paulo Gustavo, que faleceu no ano passado, ele cedeu, eu lembro que por um mês, o Instagram dele para Jamila Ribeiro, para que ela falasse as questões ligadas à questão racial. Nós tivemos muita gente discutindo esses temas e não foi diferente na advocacia. Eu acho que a gente tem ainda um grande desafio. Desculpe, eu vou voltar a falar da atual gestão da OAB, mas é uma coisa que eu me orgulho muito, também de ter um compromisso com a equidade racial. Então, se nós olharmos hoje o conselho da OAB, da seccional, eu sou conselheira também, nós vamos ver ali que nunca nós tivemos tanto respeito à equidade racial no conselho como nós estamos tendo nessa gestão. Também esse cuidado com relação aos postos de comando, não só das comissões, mas também nos tribunais de ética disciplinar. É um compromisso da atual presidente essa questão da equidade racial. E eu acho que os escritórios eles têm tentado mudar essa realidade. Eu tenho visto boas políticas de inclusão, tenho conversado com muitas pessoas que entraram em escritórios e que dizem que não teriam uma chance alguns anos atrás, mas que hoje conseguem ter essa chance, conseguem estar lá e se sentirem acolhidas, conseguem estar lá, desenvolver seu trabalho sem se sentir um troféu ou uma cota dentro do escritório. Eu sou a cota do escritório para dizer que tem diversidade racial. Não sei nem se esse é o termo correto de se falar, mas desculpa se eu falei alguma impropriedade na questão de terminologia. Eu acho que a gente ainda está engatinhando, mas a gente tem dado uma resposta um pouco melhor. Eu acho que logo, logo nós vamos saltar desses 1% nos grandes escritórios para muito mais gente. Vamos sair rapidamente desse 1%. Eu acho que a gente está caminhando para isso, pelo menos é o que eu tenho sentido conversando com muita gente e participando de alguns eventos, e é o que eu tenho sentido. Daniele, você disse ali no começo que para diversidade e inclusão não basta a contratação, que a contratação é o início de tudo e que o importante é engajar o colaborador. Agora eu te pergunto, como os escritórios podem empoderar seus sócios e colaboradores LGBTQIA+. Olha, Thiago, a gente sabe que na prática, devido à falta de empatia, né, os profissionais eles evitam, às vezes, expor sua sexualidade com receio de algum confronto mesmo, né, com a sua credibilidade, com o seu profissionalismo. Então, conforme até mencionado ali pela Heloísa, né, no começo da fala dela, né, na primeira resposta, eu trago novamente a importância, né, que os escritórios tenham um lugar de fala para essas pessoas. Seja através da criação desses comitês, de grupo de afinidades. O importante é ter um local para que haja o debate, para que haja discussões, né, de ações efetivas, né, para a gente valorizar realmente a diversidade sexual. Falando aqui um pouquinho mais, né, da LBCA, na prática vem a conduta, né, no dia a dia, né, para como a gente vai engajar essas pessoas é a nossa rotina, nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa? É começar, por exemplo, a dar o adeus àquelas piadinhas. A gente sabe que, às vezes, as pessoas acham que são microagressões, né? Que não é importante, mas é sim. Na LBCA, um dos grandes feitos aqui do Comitê LGBTQIA+, foi a criação de um glossário de diversidade. São termos e expressões que eles não devem ser utilizados pelos colaboradores. Bem legal. Além desse lugar de fala,
além da gente se policiar e realmente exterminar do nosso vocabulário esses termos e expressões que não devem, né, ser falados, a LBCA também tem uma disponibilização de um meio, né, para que as pessoas que se sentirem ofendidas, elas possam denunciar. Então é importante que os escritórios eles tenham esse canal, né, um meio para que as pessoas que se sentirem ofendidas de alguma forma possam denunciar. Isso é muito bom. Agora eu pergunto para Heloísa, e para a gente finalizar aqui, a Heloísa, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB São Paulo e também é conselheira da seccional. Heloísa, no direito, quais as vantagens de se trabalhar com um time mais plural? Todas as vantagens possíveis. Primeiro que quando você trabalha num ambiente que seja efetivamente inclusivo, que seja efetivamente acolhedor, aquele profissional ele vai trabalhar com muito mais desenvoltura, ele vai trabalhar com muito mais compromisso até de desenvolver não só o seu trabalho, mas em prol daquele escritório ou daquela empresa onde ele venha a trabalhar. A produtividade aumenta sem dúvida nenhuma. E eu acho que se torna melhor para todo mundo. Obviamente parece uma coisa comum, mas a gente sabe que na prática não é assim, porque a gente tem uma sociedade muito conservadora, uma sociedade muito preconceituosa, uma sociedade muito heteronormativa. É tão fácil você respeitar as pessoas, independentemente da orientação sexual delas, ou independentemente da identidade de gênero, e olharem para elas como profissionais, como outro qualquer. Né? A gente não tem que ficar questionando a pessoa. Eu, por exemplo, eu vou contar minha experiência própria. Eu trabalhei em construtora há algum tempo, depois trabalhei em escritório, acabei indo trabalhar no poder público, onde eu fiquei por alguns anos, mas eu nunca escondi a minha orientação sexual. Eu sempre procurei deixar claro, porque me incomodava muito, por exemplo, eu tinha colegas que eram gays, amigos, melhor dizendo, gays, ou amigas que eram lésbicas, que trabalhavam em empresas assim como eu, e que em festinhas de finais de ano das suas empresas iam com um amigo, o meu amigo ia com minha amiga para fingir, esse amigo meu que era gay era com essa minha amiga que era lésbica, fingindo que era um casal, e vice-versa. E isso sempre me incomodou, né? Eu falava para eles, eu jamais vou fazer isso, nunca, nunca. E de fato eu nunca fiz. Eu sempre procurei me impor. Eu sou uma ativista, né? Desde 2005 que eu trabalho com questões ligadas à população LGBTI+. Eu nunca escondi a minha orientação sexual, nem por isso eu fiquei levantando bandeiras, mas eu sempre fui respeitada e avaliada pela minha competência profissional, e não pela minha vida pessoal. Né? Porque eu acho que a vida pessoal de cada um é de cada um. Eu sei que é difícil, para muitas pessoas é difícil, não é fácil você fazer isso. A gente sabe que a homofobia internalizada, a LGBTfobia internalizada, ela é pior até muitas vezes do que a LGBTfobia que vem da sociedade, que vem de fora. Aquele gay que não se aceita, ele vai ter muito mais dificuldade de se fazer respeitar e de tentar sair do armário, né, do que aquela pessoa que não tem qualquer tipo de problemas com a sua orientação sexual. Eu sei que eu sou uma exceção, né? Mas também já perdi emprego por conta disso. Eu deixei de ser contratada por uma grande construtora uma vez e eu percebi claramente que foi porque eu me assumi como lésbica na entrevista. Já tinha passado por uma outra fase e percebi que no momento que eu declarei a minha orientação sexual, houve ali um recuo. E pior, porque era uma construtora que tinha no código de ética o respeito à orientação sexual. Mas ali eu até dei graças a Deus, porque eu também não ia querer trabalhar num ambiente assim. Então, eu acho que quando você tem um ambiente que é plural, aquela pessoa ela não tem que esconder a sua sexualidade, aquela pessoa sabe que ela vai ser avaliada pela sua competência profissional, pela sua habilidade em ter um relacionamento dentro daquele ambiente de trabalho, é muito melhor para todo mundo. Então, eu espero que cada vez mais a gente tenha esses times de forma mais plural, realmente, porque eu acho que ganha todo mundo. Com certeza. Bom, este foi o nosso episódio sobre diversidade e inclusão aqui do LBCcast. Eu agradeço a presença da Daniele Gobi. Daniele, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Thiago, para finalizar, lembrando que é cada vez mais difícil, né, a gente dissociar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Então, nossa vida não pode ficar do lado de fora do escritório. E por isso é muito importante a gente ter esse espaço de fala também, né? É um assunto muito importante. Heloísa, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi uma
honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Aliás, mais uma vez, parabenizo pela iniciativa do Lee Brock Camargo Advogados. Espero que esse tipo de iniciativa outros escritórios tenham também. E é isso. Só complementando, Thiago, se você me permitir, isso que a Daniele falou no final é muito importante. A nossa vida pessoal está toda na rede social. A gente não pode se esconder também nas redes sociais, né? A não ser que a gente não queira ter rede social, mas hoje é muito fácil, né, a gente saber da nossa vida. É mais uma razão para a gente ter realmente um ambiente inclusivo, diverso, plural e que deixe todo mundo feliz. A diversidade é tão bonita, né? A diversidade em todos os aspectos. Então a gente espera que cada vez seja mais presente aí na nossa sociedade. Com certeza. E por falar em redes sociais, sigam as nossas redes para conhecer nossas políticas de diversidade e nos vemos no próximo episódio, na terça-feira. Até lá!